que vocês estão aprontando aí? Você mais duas profissionais irão fazer uma live nesse mês de semana? Dê detalhes, por favor. Na verdade, a surpresa que eu tinha para te contar, que eu falei que você vai ficar orgulhoso de saber, que eu fui convidada pela editora Chave Mestra de São Paulo para ser coautora de um livro. Então, esse mês nós vamos lançar o nosso livro, que é intitulado como Alto Amor. Então, foram selecionadas algumas mulheres e esse livro vai ser escrito, vários capítulos, contando a jornada dessa mulher, a jornada da heroína, né? A jornada dessa mulher. E cada uma tem um título, cada uma vai falar sobre um assunto e vai contar a sua história, a sua jornada. Então, eu fui convidada como uma treinadora física e comportamental e aceitei o convite. Mais um desafio na minha vida aí, que foi sentar e escrever a história. E eu nunca imaginei o quanto isso seria difícil contar. Quem sou eu? Como é que aconteceu muitas coisas aí da minha vida, como foi todas essas fases, né? E todos esses sentimentos, emoções e crescimento físico, mental, espiritual. Então, é muito interessante. Nós vamos fazer essa live quarta-feira. Aqui estaremos apenas três das, acho que acredito que são mais ou menos 15 mulheres, mas está sendo feita várias lives para a gente abordar alguns temas. Eu escrevi sobre empoderamento da mulher. Então, esse empoderamento feminino que causa muitas controvérsias, né? O que é uma mulher empoderada? E como se encontrar no meio desse empoderamento todo e como se curar diante de tantas adversidades da vida. Então, agora, essa quarta-feira, vai ser um bate-papo, uma prévia do que será o nosso evento, que vai acontecer dia 16 lá em São Paulo, que é dentro dessa editora, que nós vamos fazer oficialmente o lançamento do livro, que vai ser o Alto Amor, falando a história de várias mulheres. Você está falando de empoderamento, tem muita gente que tem até um certo receio de usar essa palavra, Leilani, porque dependendo da circunstância e dependendo da dose, às vezes o remédio ele não cura exatamente, mas ele torna a pessoa mais doente ainda, né? E as mulheres em busca de empoderamento, e aí eu questiono você, muitas vezes elas, claro, é uma longa jornada, uma longa caminhada, existem frustrações, né? Existem aqueles momentos onde a pessoa diz para ela mesma, né? Fala, acho que eu não vou conseguir, isso não é para mim e tal. Você teve particularmente assim um momento especial em que você teve que virar a chave definitivamente, jogar para trás, inclusive alguns conceitos para olhar para frente, Leilani? Muitos, muitos. E eu, quando eu faço essa retrospectiva, eu vejo que eu tive que virar várias chaves desde criança. Então, em todo momento, eu tive que estar rompendo alguns padrões inconscientes e eu mesmo não tinha nem noção do quanto eu estava rompendo isso de uma forma muito natural, espontânea e com pouca maturidade. E hoje eu vejo que algumas decisões mesmo em fase da adolescência, eu percebi que aquilo foi crucial para muitas coisas, principalmente para não repetir a história familiar. E porque às vezes a gente está ali naquela lealdade sistêmica, familiar, e a gente está sendo conduzido não por aquilo que a gente realmente deseja, mas porque a gente acredita ser o mais seguro. E é o que o cérebro faz com a gente. Coloca a gente num estado ali de repetição, porque é mais fácil ele lidar com o conhecido do que simplesmente você cortar totalmente esse cordão e falar agora eu não quero, eu vou fazer diferente, porque esse diferente assusta. Então nós temos que ter um discernimento, uma sabedoria que eu falo que eu tive algumas tomadas de decisões que foi grandes viradas de chave, porque eu poderia muito bem estar repetindo ali um padrão, principalmente da minha mãe. Então ali eu tive uma consciência ali muito jovem e que eu consegui. E isso não para por aí, porque daí você vai observando toda a sua jornada, toda a sua história, e você foi vendo que você foi construindo isso. E você foi tendo que tomar decisões que foram te levando para outros caminhos, até você chegar onde está hoje. Então, você olhando para a sua história, para a sua jornada, você fala, não é uma história de erros
de erros e acertos, mas foram caminhos necessários para construir quem eu sou hoje. Então, tem muito aprendizado nesse caminho. E se fosse diferente, eu não seria quem eu sou. Então, a gente não olha para isso com raiva ou com uma dor, a gente olha isso como um crescimento mesmo. E toda mulher passa por isso, todas nós mulheres vamos passar por essas fases, que dentro da psicanálise a gente chama de fases arquetípicas, né? A jornada da heroína. Todas nós vamos. Então, existem três tipos de mulheres: aquelas que nem começaram a sua jornada ainda ou não tomaram conta disso, não colocaram o pé, aquelas que já estão na sua jornada, já sentiram que, já atenderam esse chamado para crescer, para adultecer, e aquelas que já foram e já voltaram e estão indo de novo e já entendeu como é que entra nesse flow, nesse fluxo da vida. Então é isso, porque nesse livro nós vamos reunir muitas mulheres, e a hora que a gente observa todas as histórias, nós somos muito mais parecidas do que diferentes uma das outras. Todas nós vamos passar por esses processos de amadurecimento, de adultecer. Então, essa palavra realmente que você falou, que hoje está na boca de todo mundo, né? O empoderamento. Mas eu falo justamente que o empoderamento, ele pode ser um adoecimento dessa mulher, se você não souber usar a teu favor, de uma forma saudável e construtiva, e não destrutiva. Porque muitas mulheres acham que ser empoderada é dar conta de tudo, eu sou mesmo autossuficiente, e esse é o caminho contrário da nossa energia, da nossa mulher com recursos. Essa mulher que fala que dá conta de tudo e que ela é suficiente, não precisa de ninguém, é uma mulher machucada. Ela está cheia de feridas. E quando ela se coloca nesse lugar, ela acha que ser vulnerável é mostrar fraqueza. E na verdade que a maior força da mulher está em ser vulnerável, em aceitar ser ajudada, em pedir ajuda e se mostrar que ela não dá conta de tudo sozinha, porque se dar conta de tudo é um lugar pesado demais para ela, e ela vai adoecer nesse lugar. Então esse livro conta o quanto a gente precisa aceitar ser vulnerável, ser mulher, ser feminina, e o quanto é importante voltar para casa.